Boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais um meio-dia, sempre às sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia, aqui no Instagram. Depois essa live vai lá pro canal do YouTube e hoje é uma live um pouco diferente, amém? Eu sei que todas as sextas-feiras eu sempre venho aqui e divido com vocês uma palavra daquilo que o Senhor falou comigo, primeiramente. Hoje eu ainda venho dividir uma palavra com vocês, mas mais do que dividir uma palavra, hoje eu queria manter um diálogo, uma conversa. Assim como vocês, eu também me sinto cansada. Assim como vocês, tem dias que o corpo cansa, a mente cansa, o espírito cansa, tudo parece cansar. Os nossos sentimentos cansam e tá tudo bem. Tá tudo bem se eu procurar buscar na fonte que flui em rios de águas vivas, o meu descanso, o meu consolo, a palavra. O que não tá tudo bem é quando eu busco numa mente muito tumultuada esse descanso, e aí não tá tudo bem. Esses dias eu estava estudando sobre psicologia e me deparei com uma afirmação dentro da neurolinguística que dizia assim: o cérebro tem uma quantidade de informações ruins para processar. E quando ele começa a processar muitas informações ruins, ele pifa. Claro que eu estou traduzindo, gente, o que eu estava lendo de algo científico para as nossas vivências diárias. Mas é mais ou menos isso. Se nós bombardearmos o nosso cérebro só de notícias e pensamentos ruins, sempre vai dar errado, não vai dar certo, vai dar errado, porque vai dar errado, porque vai dar errado, porque eu tô com medo, porque vai dar errado, porque eu tô ansiosa, porque vai dar errado, porque eu não acredito, porque vai dar errado. O nosso cérebro tende a pifar, a parar. E é por isso que as crises acontecem, é por isso que a gente paralisa, é por isso que muitas das vezes a gente tem crises de pânico, justamente porque a gente bombardeou o nosso cérebro com pensamentos interruptos do mal. E a palavra de Deus nos traz um antídoto para tudo isso. A palavra não diz para mim e para você que nós não vamos nos cansar. A palavra em nenhum momento diz para mim e para você que nós não vamos nos frustrar. Mas ela diz naquilo que eu devo pensar. E aí eu pergunto para você, no que você tem pensado? Quais coisas você tem bombardeado o teu cérebro? Você tem bombardeado de coisas boas, ou de esperança, ou de expectativas boas? Ou você tem bombardeado o teu cérebro de coisas ruins? Do tipo, eu não vejo o tempo passar, ou o tempo tá passando, ou eu não vejo nada acontecer, ou eu só vejo coisas ruins acontecendo. Em quais momentos do teu dia você interrompe maus pensamentos e começa a gerar bons pensamentos? Ainda há pouco, eu tava orando, me preparando para essa live, porque sim, eu sempre oro antes de cada live, pedindo que não seja mais eu, mas a presença dele a estar aqui com vocês. E eu me vi orando da seguinte forma: Senhor, faz fluir de dentro de mim uma fonte inesgotável da tua presença. Faz fluir de dentro de mim uma fonte inesgotável daquilo que pertence a ti. Quantos de nós temos pedido para Deus: Senhor, tira os maus pensamentos e traz bons pensamentos. Senhor, tira o cansaço e traz o descanso. Senhor, tira aquilo que eu só penso de ruim e me faz enxergar coisas boas. Me faz acreditar, Senhor. Sabe, renova a minha fé, faz transbordar de mim a tua presença, que as pessoas, ao me verem, percebam: ali vai um homem ou uma mulher de Deus. O quanto que você tem pedido disso para Deus?
Entenda, eu não tô dizendo que é errado você orar pela tua família em absoluto, tá? Aqui não é o lugar. Aqui eu não vou dizer pra vocês não ore pelo teu cônjuge, não ore pela tua família, não. Aqui eu vou parafrasear uma pregadora que eu recebi ontem à noite, um vídeo dela, e eu ainda tô assistindo porque ele é quase de 1 hora, onde ela rebate o pastor barbudo que diz: não orem por quem foi embora. E eu descobri que ele tem até um livro, gente, misericórdia. Mas é ele e o Senhor, e eu tenho orado pela vida dele. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer pra você é o quanto você tem pedido pra Deus, além daquilo que você almeja receber, viver e ter dele as suas bênçãos, o quanto que você tem pedido pra se encher da sua presença. Esses dias eu tenho me sentindo cansada. E aí eu comecei a conversar com Deus, por isso que eu disse que hoje era um bate-papo. Eu comecei a conversar com Deus, eu disse: Senhor, quem na tua palavra se cansou? Porque, por exemplo, quando eu olho a imagem de Noé, o homem ficou 100 anos construindo uma arca e ficou sendo blasfemado por 100 anos. As pessoas riam de Noé, as pessoas zombavam de Noé, as pessoas achavam que ele era louco. A terra nunca tinha visto chuva e ele estava construindo uma arca para se abrigar da chuva, algo que nunca havia sido visto. E às vezes eu me pego pensando, como que transcorreu esses 100 anos na vida dele, aonde todos os dias Deus dizia para ele: olha, tal piso precisa ter tanto disso, tanto daquilo outro, a dimensão é essa, o tamanho é esse, a profundidade é essa. Aonde ele ouvia a direção de Deus para construir exatamente da forma em que foi feito. Mas ao mesmo tempo ele ouvia da multidão: você é doido, desista. Que mané chuva, eu não sei nem o que é isso. Como assim? Nós vamos ser mortos pela nossa dureza de coração, pelo nosso pecado. E aí eu te pergunto, o que mudou nessa geração? A resposta é nada. Se você anunciar as boas novas, as pessoas vão te chamar de fanático, de fundamentalistas. Se você falar que está orando pela tua família, vão te chamar de louco. Se você disser que está disposto a perdoar uma traição, perdoe a expressão, mas é o que o mundo classifica, você é um idiota. Merece ser enganado de novo. Sim ou não? E ter que construir uma arca, ouvindo todos os dias que você não é, que você não faz, que você não isso, que você não aquilo, que você não pode, que torne, que deixe, e as pessoas tentando te convencer daquilo que é certo tornar-se errado e o que é errado tornar-se certo. É exaustivo. É exaustivo, tá aqui toda hora dando a cara pra bater. E ninguém te pergunta se você tá bem. Todo mundo vomita em cima de você, seus próprios problemas. E tá tudo bem. É exaustivo você plantar, semear e olhar para essa plantação e pensar assim: o quão que vai demorar para que eu possa colher os frutos dela. É exaustivo ter que cuidar dessas sementes, enquanto ervas daninhas tentam sufocá-las ou pássaros tentam roubá-las do solo. É exaustivo. É exaustivo você orar por quem só te persegue. É exaustivo você amar por dois. É exaustivo você ser alguém que honra a vida do outro, mas o outro em nada tem honrado a tua. É exaustivo ouvir todos os dias: desiste. É exaustivo ter que acreditar, mas também é exaustivo não crer. E aí, enquanto eu estava conversando com Deus, eu disse: Senhor, me fala de alguém que um dia cansou em meio a uma batalha.
Me fala de alguém que um dia, em meio a uma guerra ferrenha e muitos adversários tramando ao seu redor, que também cansou. E cansar é perigoso, gente. E aí o Senhor falou comigo em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. É um texto que narra que estavam havendo 4 guerras. Davi estava em meio a 4 guerras contra os filisteus. Era um momento em que a batalha estava muito acirrada. Era um momento em que Davi corria muito perigo. Era um momento em que, se Davi fosse morto, o reino seria aniquilado. Era um momento crucial, mas era um momento exaustivo. Se lutarmos uma guerra já é difícil, imagina você estar em meio a 4. E aí esse texto diz assim: tiveram mais filisteus em uma guerra contra Israel. Então Davi desceu, e com eles seus servos, e tanto que lutaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Sim, Davi, assim como eu e você, se cansou. Davi não se isentou de ir para a guerra, ele foi. Davi levantou os seus para irem com ele. Mas em meio àquelas 4 guerras, a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 15, vai dizer que Davi se cansou. Davi estava exausto. E aí, quando a gente transcorre a leitura desse texto, vê que quando ele cansa, o adversário pula para cima dele, tentando matá-lo com uma espada que pesava mais do que a Davi. Mas ele não estava sozinho. Nenhuma guerra é lutada só. E a palavra diz que os seus homens, o seu exército, pularam em sua defesa. Davi estava tão exausto que ele não teve condições de ir para as guerras. No momento em que ele cansou, ele disse: eu não tenho como ir às outras pelejas. Eu não tenho como descer para o campo de batalha onde as outras 3 guerras estão acontecendo. E a palavra diz que Davi foi resguardado pelos seus. Mas sabe o que foi bonito depois? Bonito foi depois Davi agradecer. Bonito depois foi Davi reconhecer que ele havia sido guardo não só por aqueles homens, mas ele havia sido guardo pelo próprio Deus. Quando a gente desce ainda no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 22, no versículo 2, a palavra vai dizer: cântico de Davi em ações de graça. Davi havia sido salvo, ele seria morto, porque ele cansou. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu ler o texto de agradecimento de Davi. Honestamente, sem ser uma vítima, tá? Porque eu já ensinei pra vocês que vítimas não vencem. Quem aqui tá cansado? Não tenha vergonha de dizer que você tá cansado. As forças só vêm de volta para aqueles que sabem que estão cansados, descansam, são renovados, suas forças são renovadas e dali eles seguem. Quem aqui está cansado nessa tarde? Quem aqui está dizendo para o Senhor: Senhor, assim como Davi, eu estou cansado? Quem aqui está cansado? Responde aí, interage comigo. Entenda o que eu vou dizer nessa tarde. Estar cansado não é desistir, amém? Estar cansado é porque a guerra está intensa. E você precisa ser reabastecido para que as tuas forças se recuperem e você volte para o front. Por isso, nessa tarde, quem aqui hoje está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou cansado, porque eu preciso ser cheio de Ti, para que as minhas forças se renovem e eu possa prosseguir, Senhor. Quem aqui está cansado? Eu vou tomar um gole de água enquanto isso.
Como eu disse para vocês, o texto de 2 Samuel 21:15 diz que Davi desceu para as guerras, mas enquanto a primeira guerra acontecia, em que ele estava presente, porque as demais estavam acontecendo, mas ele não conseguia chegar ainda lá. Quando ele chega no primeiro fronte, a palavra diz que depois de muito lutar, Davi não se cansou porque não lutou. Davi cansou porque muito lutou. E a palavra diz, e Davi se cansou. E aí eu te convido depois a terminar de ler o texto e caminhar até o capítulo 22, aonde o Senhor recebe de Davi um cântico de ações de graça. Por quê? Porque Davi estava fazendo tudo certo. E fazer tudo certo também cansa. Quem disse pra gente que não? E Davi estava cansado. Mas Davi foi protegido pelos seus. Porque quem faz certo, da maneira certa, Deus levanta um exército para lutar consigo. Quem caminha debaixo das mãos do Senhor, vê um exército ser levantado a seu favor. Davi foi protegido pelos homens que Deus levantou para lutar com ele. E esses mesmos homens foram até as outras guerras e pleitearam pelo nome de Davi. E aí, ao final de tudo, Davi não veio como um que diz, não, porque eu fui o cara, eu venci 4 guerras simultaneamente, porque eu sou o rei, eu tenho óleo derramado na minha cabeça, porque não, Davi não fez isso. Ele não começou a olhar como se ele tivesse feito algo, porque a palavra é clara, Davi havia se cansado em meio ao fronte. Pelo contrário, Davi reconhece que no momento do cansaço dele, se o Senhor não tivesse levantado homens fiéis à causa, ele seria um homem morto. E aí, quando a gente vê o cântico de Davi em ações de graça para agradecer ao Senhor por ter levantado aquele exército a lutar com ele, ele diz assim em 2 Samuel capítulo 22, versículo 2, 3 e 4. Disse, pois, eu, Davi, ó Senhor, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu lugar forte, Tu és o meu libertador. Deus, Tu és o meu rochedo e em Ti eu confiarei. Tu és o meu escudo, a minha força, a minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência Tu me salvastes. E só Tu, Senhor, é digno de louvor. E eu invoquei e os meus inimigos Tu me fizestes livre. Davi consegue reconhecer que não foi obra dele. Aquelas 4 batalhas não foram vencidas por obra dele, porque ele se cansou. Davi reconhece que o Senhor o colocou no lugar de torre forte, ou seja, o tirou dali, o protegeu, o resguardou. E ao mesmo tempo que levantou pessoas que pleiteassem aquela guerra, enquanto ele, Davi, podia descansar. Quem tem lutado as guerras contigo? Quem tem lutado as guerras contigo? Quem tem dito pra você, olha, não desiste? Quem é que tem dito pra você, ó, não faça isso com você? Pare de ter pensamentos obsessivos. Pare de estar lambendo a ferida e se levante. Há um lugar para o descanso e para a cura. Pare de querer chegar nesse lugar. Deixa eu falar algo para você que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Tem pessoas que até querem ser curadas. Tem pessoas que até querem descansar.
Tem pessoas que até querem receber o refrigério. Mas tem pessoas que se apegaram à dor. Porque ser o injustiçado, o coitadinho, o enganado, o traído, o ludibriado, o esquecido, o abandonado, faz com que ele receba uma atenção que ele nunca recebeu antes. Nem que seja uma atenção pela piedade. Mas as pessoas estão olhando para ele. Não seja essa pessoa. Há pessoas que não conseguem dizer: tá tudo bem na minha vida. Gente, a gente nunca vai estar com a vida 100% tudo bem. Sabe, isso é uma utopia. Mas tem gente que tem prazer em dizer assim: ih, minha vida só desgraça. Aí a pessoa conta uma ruma de doença, uma ruma de problema, uma ruma de problema sem solução, uma ruma de não tem jeito. E para cada solução que você diz para a pessoa que pode haver sobre aquele problema, ela encontra outros 10 problemas para dizer para você que aquele problema não tem solução. A nossa mente não consegue conviver com isso, com esse tipo de pensamento. Sabe aquela pessoa que para tudo que você dá uma saída, ela te dá 5 entraves? Não, mas porque não é bem assim, porque deixa eu te dizer. Há um lugar de descanso e o Senhor tem nos chamado para esse lugar de descanso. Eu comecei essa live dizendo para vocês, eu também tô cansada. Mas eu sei que há uma torre forte. Eu também tenho dias de desmotivação, mas eu sei que tem uma torre forte. Há um lugar de alimento e de refrigério. E esse é o lugar. Esses dias aqui na minha mãe, essa Bíblia tá velhinha. E eu não a levei para Fortaleza. Porque isso é grande, é pesada, a gente tá indo de mudança. E das outras vezes que eu vim a Belém, eu sempre voltando com bagagem e eu nunca a levava. Essa é a Bíblia em que eu atravessei o meu deserto. E eu tenho por hábito tudo aquilo que Deus fala comigo no meu todo dia, no meu devocional, no meu tempo de qualidade com Ele, eu anoto o dia, eu anoto o mês, eu anoto o ano, eu anoto aquilo que Ele falou comigo, eu grifo o texto em que Ele falou, faço anotações, a minha Bíblia é toda cheia de anotações, gente. E tem sido um bálsamo ler momentos de refrigério. Momentos em que eu tava num desespero tão grande da minha vida que eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Eu não tinha marido, eu não tinha dinheiro, eu não tinha casa, eu não tinha mais trabalho, eu não tinha mais empresa. Havia restado a minha vida e a vida dos nossos filhos. Tudo ficou para trás, tudo. Uma casa montada ficou para trás, uma vida inteira ficou para trás. E quanto que Deus me deu descanso nessa palavra. Quantas madrugadas, porque às vezes eu anoto o horário que Deus falou comigo em determinadas palavras. Quantas madrugadas foi aqui nesse quarto, eu e Ele. Há um lugar de descanso. E sabe qual é o problema? A gente está buscando colo em todo canto, ombro em todo canto, esquecendo do lugar de descanso. Não tem nada de errado da gente buscar colo, uma palavra, um consolo na vida do irmão. Não é errado. Mas muitas das vezes a gente só quer ser escutado, a gente não quer ser transformado. A gente não quer exercer a nossa posição e a nossa identidade de filho.
É por isso que na Maratona 2 eu venho falando para vocês o quão você está disposto. Quando eu olho essa Bíblia, que agora ela vai voltar comigo para Fortaleza, porque eu não vou mais me separar dela. Eu estava tão disposta naquele tempo. Ainda que um tsunami tivesse me arremessado e eu acreditado que ali era o meu fim, havia aqui, nessa palavra, uma Daniela que mesmo cansada conseguiu achar um lugar de repouso. E é engraçado porque dentro dela eu encontrei bilhetinhos de pessoas que caminharam comigo nesse deserto, de pessoas que estiveram comigo nesse deserto, dizendo pra mim coisas tipo assim: tenha fé, não desista. Enquanto eu tô falando com vocês, eu abri aleatoriamente e aí caí num texto em que eu escrevi assim: é preciso ter fé para alcançar o meu milagre. E aí eu grifei: porque andamos por aquilo que vemos e não por aquilo que enxergamos. Hoje eu quero te fazer um convite especial. O mesmo convite que aquelas poucas pessoas que caminharam comigo nesse tempo aqui, dessa Bíblia velhinha que tá toda cheia de imperfeições, tá sujinha, mas tão cheia das minhas lágrimas e das minhas orações no meu tempo de deserto. Hoje eu quero te convidar a fazer o mesmo convite que eu fiz, ou melhor, que fizeram para mim, aquelas poucas pessoas que acreditavam de que eu viveria bênçãos, de que eu viveria milagres. Hoje eu quero te convidar a fazer parte do projeto Dons, porque Deus espera de mim e de você ações. Deus espera de mim e de você uma posição, uma postura, uma decisão. Eu vou viver os teus milagres. Eu vou usufruir das tuas bênçãos. Deus não se compadece dos nossos sentimentos, mas Deus se compromete com as nossas decisões. Então, nessa tarde, eu quero te fazer um convite. Não é nada excepcional, extraordinário, grandioso, mas é algo que vem diretamente do trono do Senhor. Se você está cansado e quer aprender a ir para o lugar do descanso e lá ver o Senhor pleitear a tua guerra, eu te convido a fazer parte do Dons. A gente vai ter uma primeira aula instrutória. E aí no dia 10, efetivamente, a gente vai botar a mão no arado. Eu não sei vocês, mas eu tô com um coração cheio de expectativa. Um coração cheio de expectativa, porque esses dias em que eu estou em Belém, o Senhor tem me lembrado que um dia eu estava cansada como Davi, mas o refrigério e o descanso vieram dele. Chega de falar, tá na hora de agir. E o meu convite nessa tarde para você: se você quer aprender a ir para o lugar onde as bênçãos vão te alcançar, chegou a hora, amém? Eu quero liberar uma palavra profética para você. Quero liberar uma palavra profética especificamente para todo aquele que está cansado, assim como eu. E principalmente para aqueles que já estão no Dons, que eu tô vendo aí, vocês dizendo eu já tô, aí amém, glória a Deus por isso. Ó, o Fábio tá no Dons, eu acho que quem mais aqui colocou? A Natália disse que já tá dentro, glória a Deus.
Eu quero liberar nessa tarde, em oração, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha tocar cada um de nós, venha tocar o nosso coração, que é tempo, Senhor, é tempo de viver os Teus milagres e as Tuas bênçãos. E Tu tem buscado nessa terra todo aquele que está comprometido em viver os Teus milagres e as Tuas bênçãos. Porque os Teus milagres e as Tuas bênçãos, Senhor, são exclusivamente para aqueles que exercem a função de filhos, aqueles que reconhecem em Ti a suficiência da salvação. Senhor, nessa tarde eu libero uma palavra profética de bênçãos derramadas, bênçãos sem medidas. Eu declaro um tempo novo, Senhor. E eu declaro uma unção redobrada para todo aquele que estiver conosco nesse projeto. Senhor, muito obrigado. E eu reafirmo aquilo que eu estava orando antes de começar essa live. Eu reafirmo, Senhor, o meu comprometimento em ser uma fonte que jorra rios de águas vivas, que não são as minhas águas, mas as Tuas. Amém, amém, amém. Eu espero vocês lá no Dons 9. Hoje à tarde tem live do meu marido. Meu marido tem live. E mais tarde, eu e ele, à noite, a gente vai botar fogo para descer do céu. Porque eu não sei vocês, mas eu quero cantar como Davi e dizer: Senhor, Tu és o meu rochedo, minha torre forte, de onde eu não sou abalado. Toma posse aí, amém? Te vejo no Dons 9. Beijo, até mais tarde.